política, né, recentemente. Dois eleição fatos. do Trump e tal. Dois Mas fatos. a gente descobriu um negócio novo hoje, né? Sim, vamos começar pelo primeiro, Vai. que essa altura todo mundo já sabe. Donald Trump escolheu Elon Musk para liderar uma divisão nova no governo americano, uma divisão de eficiência operacional. Ele aposta em todo o histórico do Elon Musk de produzir eficiência operacional com tecnologia e inovação nas suas empresas, quer trazer isso para o governo. Esse é o ponto. Quer desmantelar a burocracia do governo americano. Ele usou dismantle. Exato. Quando usa dismantle em inglês, pra mim já enfim. Separa esse fato, esse Desmantelar. fato tem 10 dias. Ontem saiu uma notícia sobre um desdobramento desse fato, de que pessoas próximas do Trump estão meio chateadas, estão meio nervosas com esse processo, porque nos primeiros contatos que tiveram com Elon Musk, ele se posicionou como se fosse uma espécie de copiloto, um segundo presidente. Então, esse é o primeiro. Bem típico da personalidadezinha dele, né? Primeira notícia foi essa. Ontem, ou essa semana, não sei exatamente quando saiu, eu li ontem, o prefeito eleito de São Francisco, Daniel Lurie, que é um herdeiro daquela empresa Levi de Strauss. jeans, a famosa Levi Strauss, convidou o Sam Altman para um cargo no governo, na nova prefeitura, no novo mandato da prefeitura de São Francisco. Sam Altman da OpenAI. Também um executivo de tecnologia, também uma pessoa aí às voltas com a questão de inteligência artificial. E teve um convite menos badalado que foi de um dos ex-fundadores do WhatsApp, Jean Ko-un, Sim. da Oriental. São Francisco tem ali o histórico de empresas de tecnologia, mas vamos lá, vamos só fazer um contexto histórico. O que isso tem a ver com AI primeiro? Vai, Fábio, Sim. você fez toda uma digressão comigo. Eu vou falar sobre AI, mas eu vou falar um pouco sobre o que isso pode parecer pra gente agora, sem muito contexto. Se você pegar em toda a história econômica nos últimos 100 anos, da Revolução Industrial para cá, sempre que uma indústria se destaca, ela gera executivos que, de alguma maneira, compõem ali uma carreira política. Um caso mais famoso é do Robert McNamara, trabalhando na Ford, teve ali um papel fundamental na Secretaria de Defesa Americana, na Defesa Americana na época da Guerra do Vietnã. E a gente tem uma série de outros, Henry Paulson no governo Bush, que veio do Goldman Sachs, enfim. Não é incomum empresas indústrias fortes gerarem políticos de ocasião. Automobilística. A diferença, e aí eu acho que a gente entra no nosso contexto de essas pessoas do passado, elas saíam de suas ocupações nas suas indústrias, ocupavam um cargo político e eventualmente até continuavam essa carreira política ou voltavam, mas nunca ocupavam posições simultâneas. Esse caso do Trump com Elon Musk, do prefeito de São Francisco, o Sam Altman, é um pouco diferente. Nenhum deles vai reivindicar suas posições como CEO, fundadores, presidentes de conselho para assumir suas posições governamentais. Ao que parece, vão equilibrar ali pratos na iniciativa privada com o setor público. Nesse contexto, eu acho que a situação ela muda um pouco de calibre e naturalmente, eu acho que dá pra gente prever isso com muita facilidade, começarão a se especular coisas parecidas no Brasil. Eu acho que sim, Fá, mas o que me dá um pouco de insegurança é que a gente vai precisar ver muito claramente como é que está se dando idas e vindas de informação. Porque, sendo bem transparente, apesar de desgostar de alguns desses figurões aí que estão carimbando as manchetes, na minha percepção eu não acho ruim que eles se envolvam no governo com expertises mais corporativas. Isso soa até talvez um pouco direito e liberal, mas eu não acho ruim que pessoas super, hiper competentes que conseguiram sucesso se envolvam no governo em prol da vida pública. Eu não acho isso ruim. O que me incomoda um pouco é a possibilidade de, além de eles colaborarem numa via de mão única, né? Eu, Camila, executiva, vou colaborar, emprestar o meu cérebro, os meus aprendizados para o governo, eu tenho um pouco de medo de como é que o governo vai criar contrapartidas para que essas pessoas façam isso, Fá. Numa questão como é que eu vou devolver, né? entendeu? Como é que eu vou devolver isso de forma segura para que isso não gere benefícios para os negócios digitais dessas pessoas? Porque uma coisa é você falar sobre isenção fiscal, você falar sobre legislação, você falar sobre lobby. Outra coisa é você ter acesso a informações da população norte-americana. É você ter acesso às câmeras de São Francisco. Naturalmente. Eu tenho um pouco de medo de se vai existir algum tipo de uso, de benefício, Fá,
dessas pessoas para as próprias empresas e fortunas, entendeu? Assim, algo Essa via de mão primitivo, dupla. algo primitivo dentro de mim, aquela questão que eu falaria numa mesa de bar, e falaria agora também sim, vai ter um problema. Vai ter. Vai ter um conflito de interesse inerente ali. Vai ser natural que a OpenAI, através do Sam Altman, tenha ali um certo nível de ganho. Que sejam informações. Mas aí eu vou dar alguns passos para trás, né? Na nossa formatação política enquanto eleitor. Né? Me colocando numa situação hipotética, se eu fosse um eleitor de São Francisco dos Estados Unidos, e aí tirando a questão política de lado, mudaria alguma coisa no teu voto, sabendo que um candidato, se eleito, poderia chamar tais pessoas para compor um governo? Porque a gente não sabia, assim, a gente imaginava que o Elon Musk e o Trump tivessem um elo que se, enfim, baseasse ali na troca de favores de negócios e tal, mas daí ter um cargo público. Não, no Ministério Novo. Sim, eu acho que aí a questão envolve a gente ter um certo nível de transparência, porque essas coisas passam a fazer parte de um processo de tomada de decisão. E aí eu acho que a gente vai para o lance da transparência. É inegável a capacidade intelectual, de inovação, os negócios que foram criados por essas figuras e tal. Daí essas pessoas ocuparem posições públicas, eu não sei qual que é a posição de cada um deles para questões que envolvam bem-estar social, políticas públicas ou algo Não foi neles que, entre aspas, as pessoas votaram. Sim. E aí essas pessoas passam a ter poderes que não são poderes de alguma forma dados pelos cidadãos. A gente elege um governante e ele usa desse capital político para tomar suas decisões, mas aí a gente começa a ter um processo que é um tanto diferente do tradicional, justamente por se tratar de economia digital, onde essas linhas estão muito borradas, né? Essas já figuras... não é mais uma legislação que vai ter que tramitar por vias normais, Sim. ter acesso a um ou outro detalhe que é facilmente copiável, é muito mais fácil, né? Muito mais sensível para essa indústria. Daí a diferença, né? Sim. De uma indústria automobilística e da indústria de IA, por exemplo. Essas figuras públicas, elas exercem muito poder no processo eleitoral porque elas comandam máquinas digitais influentes, plataformas. Uma vez que os seus candidatos prediletos vencem, elas ocupam cargos. Essas idas e vindas, para mim, elas são bastante... Está bastante obtuso ainda entender como isso vai acontecer. Fato é que essa não é um novo jeito, né, como a gente disse no começo, essas figuras públicas de renome sempre acessarem o governo, mas o impacto talvez seja um pouco diferente do que ano passado. Totalmente diferente. A gente está falando de uma economia mais líquida, né? Antes, de novo, para você conseguir favorecer a Ford, você tinha que fazer algum tipo de regulamentação de importação, um tipo de regulamentação de imposto para a indústria inteira. Hoje, de novo, a gente está falando de acesso a dados, a gente está falando de acesso a informações. Também vão ter regulações inevitáveis, mas me parece um pouco mais arriscado, sem dúvida, como você disse, que a economia digital entre no governo. Pragmaticamente falando... Porque essas idas e vindas de informação são diferentes. Pragmaticamente falando, me parece, se a gente conseguisse isolar todos os nossos preconceitos e opiniões políticas e tentar neutralizar, para a inteligência artificial, me parece bom. Assim, estou sendo extremamente pragmático. Puxa, você vai ter acesso a dados públicos, e aí eu estou supondo que com toda a capacidade de gerar proteções, de limitar qualquer tipo de vício de análise, se isso for feito dessa forma por dentro, o aprendizado, acelerar o aprendizado com o uso de dados públicos, se é que essa vai ser uma das diretrizes, me parece positivo para desenvolver soluções mais sofisticadas, mais adaptadas às necessidades de saúde, educação e coisas do gênero. Em termos estruturais de pesquisa científica, é um mundo que me parece bom. Sim. A questão toda quem garante que isso vai ser feito com essas intenções? Com essa isonomia, com essa garantia do bem-estar social. E aí a gente só tem a especular agora, mas para o desenvolvimento da inteligência artificial, eu acho que o caso do Elon Musk não é só inteligência artificial, ele traz um outro pacote de coisas ali. Ele também tem ali seus interesses nessa indústria, mas ele tem interesses mais expandidos na indústria automobilística, aeroespacial e tal. Sim. A questão para mim é o quanto a gente começa a fazer da política algo que fica bastante camuflado, esses interesses privados se miscuindo, se misturando de uma forma muito direta.
né, sem que a gente coloque o que a gente chama de Chinese Wall, né, que é a divisão, olha, legal, você vem para cá, mas abre mão do seu cargo, abre mão de participação no conselho. Que era o que acontecia antes. Não negocia, porque como é que você vai controlar que uma pessoa dessa não tem informação confidencial? É isso que eu tô falando. Como é que você vai controlar que uma pessoa dessa não faça especulação financeira na bolsa de valores, especulação financeira econômica? Como é que você controla isso? Ele não controla isso. Então, é um precedente perigosíssimo que se abre e a gente vai ter só agora que acompanhar e fiscalizar como isso se dá. Mas me parecem que prós e contras ainda estão muito, muito pouco delineados ali. E me espanta um pouco que essa decisão ela não tenha causado nenhum tipo de rebuliço, assim, não tenha causado protestos ou algo do tipo, como se a gente aceitasse, olha, o mundo normal já é esse mesmo. Não, eu acho que na verdade, eu acho que quem vota também, né, no Trump, quem apoia o Trump, de alguma forma se identificou com as postagens e com o estilo de vida do Elon Musk, porque ele foi um dos grandes decisores da eleição, né? Sim. Então, mas o Elon Musk ele incomodou, na verdade. Ele não é dado a muito de... porque eu acho, ouvir opiniões alheias, né? Então, assim, ele já está criando turbulência no próprio quadro próximo do Trump, porque assim, ele é muito impositivo. Não, mas o que eu fiquei pensando aqui, eu até comentei isso com você, do ponto de vista de adesão ao governo americano e o caso do Sam Altman em São Francisco, eu acho que tem matrizes um pouco diferentes também, Fá, de tomada de decisão. O Elon Musk não era brother do Trump, eles se associaram por vantagem competitiva no momento posterior. Em São Francisco, a minha percepção é que, de novo, o Daniel, herdeiro da Live Store, já andava nesse métier, entendeu, Fá? Já andava com essa galera. Era parte do jet set. Entendeu? E aí ele tá assim, galera, vamos revitalizar aqui minha cidade, me preocupa menos, Fá. Apesar de eu ter essa insegurança, como você disse, de ter idas e vindas de informação, uma coisa é uma prefeitura, outra coisa é um país, Fábio. E outra coisa é um país como os Estados Unidos. A gente dá um canhão desse tamanho, entendeu, Fábio? Uma coisa é um governo, não precisa, não acho que o Sam Altman tem que abrir mão da OpenAI para ajudar no governo, na prefeitura de São Francisco, porque é muito localizado, Sim. Assim, o risco é muito menor. Mas agora, a nível federal, Sim. Olhando para uma potência como os Estados Unidos, a gente não devia permitir qualquer tipo de risco. Sim. De mistura, entende o que eu quero dizer? Ao mesmo tempo, a gente também não pode se contradizer, né? Porque em algum momento a gente sempre olhou para essa situação pública, no Brasil especificamente, as faculdades que têm cursos de administração pública, as demandas são cada vez mais baixas. A gente sempre questiona, ninguém tem interesse de trabalhar na máquina pública. Seria interessante que houvesse uma troca de inteligências, um intercâmbio entre iniciativa privada, que pessoas, cabeças brilhantes acessassem a iniciativa pública. Eu sempre ponderei, sempre advoguei por isso. E aí quando você vê uma coisa dessa, parece que a gente está se contradizendo. Acho que não é a contradição de ter essas cabeças lá, é a forma como elas chegam lá. Com que tipo de partilha. E com que segurança, entendeu, Fá? Porque uma coisa que você falou, os exemplos todos que você deu, as pessoas abriram mão das suas carreiras momentaneamente, não para sempre, mas momentaneamente para se dedicar àquilo. O que fica confuso é essa coisa, essa vida dupla, essa agenda dupla. Sim, né? Isso para mim é o mais preocupante. Isso assim. é muito preocupante. O acesso de cabeças brilhantes na máquina pública. Numa economia digital, né, Fá? Porque isso é outro problema. Hoje, para você ter vantagem competitiva entre OpenAI, Gemini e qualquer outra que surgir, é no detalhe, né? É muito pouco. Por quê? Estamos falando de uma economia digital. E aí eu fico imaginando que vai haver, cada um vai puxar para o teu lado. Em algum momento, sei lá, um estado americano, um estado brasileiro e tal, vai ter interesse de chamar alguém para fazer a sua publicidade, porque isso de alguma forma também é uma publicidade para o estado. E aí a gente começa a ter uma nova formatação, que aí passa a fazer parte do nosso processo de escolhas, entender como é que esses governantes, esses potenciais prospectos políticos estão pensando nos próximos passos para a gente tenha mais clareza. Eu tendo a acreditar que esse negócio vai ter ruídos ainda. Sem dúvida. Vai ter bastante ruído, porque imagina que você é um investidor, um empresário de inteligência artificial que veio do zero. Uma pessoa que saiu do zero e que está criando seu próprio negócio. É desigual, né? Super desigual. Quer dizer então que a pessoa com a qual... exatamente isso. Peraí, o Claude, o Perplex e tal, eu não vou ter acesso a pessoa com a qual eu estou competindo, e o Elon Musk já disse isso, o Elon Musk tem processos com a OpenAI. Então assim,
Imagina só, imagina a própria OpenAI vendo o Elon Musk e ver como ferrou pra gente, cara. Vai ter algum tipo de represália. Ao mesmo tempo, o Sam Altman acessa uma parte... Você começa a ter guerras privadas dentro de um setor público e aí os interesses pessoais dos cidadãos são colocados em segundo plano. Então, me parece que essa coisa não é muito bem equalizável. E eu fico pensando essas pessoas que estão nascendo agora com startups e negócios, mas esse jogo é desigual. Desigualíssimo. É completamente desigual. Essas pessoas estão anos à nossa frente por poder econômico, agora por poder político. Então, tem a ver com IA a partir do momento que a gente começa a ter essas linhas cruzadas. Então, eu entendo que isso vai acelerar muito o desenvolvimento de inteligência artificial, porque é natural que dados qualitativos e os dados governamentais têm muita qualidade, porque perpassam a nossa vida como um todo. E isso, de alguma forma, vai se reverter em situações de benefício para a inteligência artificial. A questão é o quanto isso passa a ser também excludente, criar mais desigualdade, disparidades econômicas, que no final das contas, a disparidade econômica do Elon Musk, que de certa forma fez um empurrão final para que o Trump fosse eleito. Então uma coisa está vinculada com a outra. Esse ciclo, esses efeitos dominós, a forma como isso vai se combinar entre política e tecnologia, sempre foi visível, só que agora está um pouco mais contundente. Está um pouco mais exponencial, de novo, né? E aí qualquer detalhe, qualquer base de dados diferente pode gerar uma mudança exorbitante. É isso. É isso. Queria muito saber a opinião de vocês sobre o que conversamos, sobre essas participações complexas no governo dos nossos executivos de AI. Deixa aqui nos comentários, curte. Manda esse vídeo para as pessoas. Expanda um pouco o jeito de pensar o mundo, né? O mundo não é tão linear assim, não é só o que a gente vê, tem as relações. Muita gente, por exemplo, está abandonando o X por questões de filosofia. O The Guardian, um jornal britânico, disse: puxa, não posso continuar aqui. A partir do momento que essa pessoa declara posições como essas e está associado a esse tipo de poder político, eu não posso partilhar e estar numa plataforma onde eu alimento uma visão diferente da minha. Alimento no sentido de gerar negócios para essa pessoa. E aí muitas pessoas estão abandonando a plataforma por essas questões, por estarem expandindo o jeito de pensar. É como se a gente estivesse trazendo isso para questões de alimentares, assim, eu não posso comer isso porque isso causa aquele impacto e aquele impacto cria esse problema no meio ambiente. Então, as nossas decisões passam a ter vários, elas sempre tiveram, né? Só que isso começa a ficar cada vez mais complexo. Eu não posso, a minha decisão não é uma decisão de interface única, ela tem várias cadeias. Não, e não dá para separar esse mundo digital, né? Acho que por muito tempo a gente associou a internet à terra de ninguém, não tem legislação, não tem consequência. Mas a gente está deixando as nossas pegadas digitais, então é isso. Quando o The Guardian sai do X por uma questão ideológica, faz sentido, porque é uma condição concreta, apesar de estar na internet. São decisões que a gente vai precisar ter que tomar e assumir os custos e responsabilidades num âmbito muito pessoal, muito particular. Certo? Mexidão, é isso. Até mais, tchau, Beijo, tchau. bom feriado.